Bom dia! Bom dia, senhoras e senhores! Vamos chegando. Sejam bem-vindos! Oi, Vitor! Oi, Tati! Sejam bem-vindos! Que bom vê-los por aqui! Bom dia! Ai, que delícia! Hoje a gente vai falar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre como ter paciência diante dos comportamentos desafiadores das crianças. Eu quero avisar que essa live vai ficar salva. Eu vou fixar aqui a legenda para quem entrar saber qual é o nosso assunto. Eu não sou muito boa nisso. Gente, como é que eu fixo essa legenda? Vamos lá. Será que eu vou conseguir? Ai, me ajuda! Como é que eu fixo? Ai, acho que eu sei. Não sei. Daqui a pouco eu descubro. Oi, Pati! Ah, seja bem-vinda! Que bom que você tá aqui! Que delícia, que delícia! Seu bebê é pequeno? Quanto tempo ele tem? Me conta. De onde? Deixa eu ver aqui. Tem alguém, a maioria de São Paulo. Tem alguém que não está em São Paulo? A Bia. Bia, de onde você é? Judith é aqui da Suíça. Uma amiga. Judith, hello. Oi. Ah, nasce mês que vem, Pati. Poxa, que ótimo que você já está se preparando. E eu tenho um relato para falar sobre isso, sobre o preparo também da maternidade, que é bem importante. Então, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Wexler, é um pouquinho difícil de pronunciar. Eu sou educadora parental. Eu vou ficar lendo aqui, eu tenho um script, então vou dar uma olhadinha aqui e volto para cá e olho para vocês. Mas eu sou especialista em educação respeitosa. Eu sou budista há muito tempo, há 34 anos, desde os meus 5 anos de idade. Eu sou formada em comunicação e sou colunista, eu escrevo semanalmente no UOL, no site Papo de Mãe. E eu sou mãe de 3 filhos, 3 crianças, 2 gêmeas de 7 anos e um garoto de 5 anos. As meninas têm quase 8 anos. E tudo que eu irei falar aqui para vocês é dessa minha experiência, não só dos estudos, mas como mãe, educadora e também como mulher. Nós vamos falar sobre como ter paciência diante dos comportamentos desafiadores das crianças. E a escolha desse assunto foi com base em 2 resultados. O primeiro foi uma pesquisa que eu realizo constantemente, tanto no meu site quanto por aqui. Se quem tiver interesse em responder, vai ser muito bom, porque é daí que eu consigo escutar a vocês, quais são as necessidades e quais são as principais dores. Então eu coloco no meu perfil. E dessa pesquisa foi que e do meu site, né? No meu site também tem, então não saem agora para clicar no meu perfil. Depois vocês podem entrar no meu site, que também tem muitos artigos, tem muitas informações lá. Para quem não conhece, é marianawexler.com. Também nos atendimentos, eu faço atendimentos para famílias e cuidadores. E eu percebi que essa é uma grande dor das pessoas. Porque é assim, como é que a gente pode agir diante do comportamento das crianças, que é o principal. Eu entendo um tanto de coisas que eu não posso fazer, que eu não quero fazer,
Mas então, como é que eu vou agir? Com essa live, vocês vão conseguir refletir bastante a respeito de onde tirar a paciência, que muitas vezes nós não temos, e além de algumas ferramentas para a gente colocar em prática no nosso maternar para que ele se torne mais leve. Mas eu preciso que vocês fiquem aqui até o final. Não vai ser uma live longa, vai ser curta, vai ser uma conversa entre nós. E mais que isso, eu preciso que vocês, por favor, se comprometam a aplicar o conhecimento que a gente vai trocar aqui. Ó, Douglas entrou. Olha o tanto de paz. É muito bom. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Paula, Juan, Juliette, sejam bem-vindos. Antes de começar a live, eu quero pedir também para quem puder ir lá no cantinho, tem um cantinho da tela, e compartilhar com pelo menos três pessoas que vocês conhecem e que vocês imaginam que pode ser útil esse assunto e que certamente vai marcar a vida desses adultos, e que o principal objetivo aqui para mim é que, marcando a vida dos adultos, a gente consiga refletir na vida das crianças, com esse compromisso que todo mundo que tem algum contato com crianças, a gente tem essa responsabilidade com o futuro. Então é a gente conseguir compreender o quanto que a nossa ação e as nossas atitudes são importantes, visualizando o futuro da humanidade, o futuro da nossa humanidade, né? A nossa paciência é uma questão muito frequente para todos os adultos que de alguma forma lidam com crianças. A gente estuda, a gente sabe o tanto que os maus, as nossas falhas, o uso da educação tradicional e violenta, ele pode trazer de ruim, de mal na vida das nossas crianças. Pode proporcionar, assim, muitos traumas quanto adulto. Tudo isso a gente sabe, mas mesmo assim, no momento crucial, a gente não consegue fazer diferente. A gente não consegue fazer de outro jeito. E aí a gente acaba caindo sempre nas mesmas maneiras que a gente já conhece. E pensando nisso, eu queria contar um pouco a história da minha vida, de como eu cheguei até aqui. Eu sempre gostei muito de crianças, estudei muito, quanto budista, eu sempre estudei muito sobre a relação do adulto, do comportamento das crianças, o quanto que eu sempre tive esse pensamento de quanto que as crianças serão o futuro da nossa nação, da nossa sociedade, quanto que o nosso papel quanto adultos é importante para o desenvolvimento delas. E as minhas gêmeas, as minhas filhas, foi uma gravidez muito esperada, a gente queria muito, foi super planejada, mas eu não imaginava o que seria ser mãe de gêmeos. Eu imaginava, sim, engravidar de uma criança, mas eu engravidei de gêmeos. Então, na minha gestação, assim como a Paty, eu estudei muito. Eu sempre estudei muito, eu li muito, eu lia livros como quais são as etapas de desenvolvimento, o que a gente tem que fazer, alguém aqui também estudou? Me diga aqui nos comentários para eu saber se alguém procurou, quem é que procurou estudar enquanto grávida, na gestação, a respeito da educação, ou se quem estudou antes, coloca uma mãozinha. Manda aqui pra mim uma mãozinha pra eu saber. Então eu estudei. Só que quando a criança ela nasce, a realidade é um pouco diferente. A Mônica tá dizendo que estuda até hoje. A Mônica, é um constante estudo, né? A gente precisa estudar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Seu filho tem 8 anos, é isso mesmo. O tempo inteiro, porque cada fase muda.
E enquanto eu estava grávida, eu estudava. E quando as crianças nasceram, a Anne e a Lara, eu também continuei estudando. Só que começam a vir alguns comportamentos que não tá dentro do nosso script. Eu segui o script. Falava, de 0 a 6 meses, a criança, ela vai passar por saltos de desenvolvimento, ela precisa saber fazer A, B e C, a gente precisa estimular fazendo 1, 2, 3, um tanto de coisa. Aí de 6 a 9 meses, a gente faz mais um tanto, aí com 1 ano, e assim vai. A gente sabe essa cartilha, o que deve ser feito. E assim a gente estuda, que é muito importante, e segue. O Gael, quando eu engravidei, ele não foi planejado. Então foi um baque muito grande. Eu já tinha voltado para o mercado profissional, já estava trabalhando, eu já sabia que era esses 2 primeiros anos de 2 crianças e não estava preparada para ter outro bebê. Mas engravidei e o Gael veio como um presente para as nossas vidas. E as coisas ali já começaram então a tumultuar e sair um pouco do meu script, né? Quando a gente tem dois bebês e mais um terceiro nascendo. E a maternidade, ela é uma oportunidade para nos mostrar a nossa natureza. E para que a gente transforme essa nossa natureza. Ela evidencia pra gente tudo que a gente passou, todas as nossas experiências. Na maternidade que, sabe, a gente evidencia o nosso verdadeiro eu. Porque quando a gente vai nos relacionamentos, no trabalho, a gente aprende que muitas coisas a gente não pode fazer, né? Se você tem um chefe no relacionamento no trabalho, você não vai explodir com a pessoa. A gente sabe como é que a gente deve agir. Então a pessoa fala alguma coisa, por mais que seja um gatilho, a gente tem um eu que faz com que a gente se porte de determinada maneira. Até num casamento, com os familiares, com os amigos, a gente se porta de determinada maneira. Mas com os filhos, é o momento que a gente mostra aquele eu que a gente até nem gostaria de descobrir que ele existe. Quando a gente vê a criança, a gente acha que muitas coisas a gente pode passar por cima, né? Ela é criança, ela tá aprendendo, então a gente pode falar de certas formas, a gente pode agir de certas formas. Mas voltando então para um pouco rapidamente para o meu relato, quando nós mudamos aqui para a Suíça, as meninas tinham 3 anos e o Gael tinha acabado de fazer 1 ano. Então eu me vi num país onde eu não falava idioma, aqui se fala alemão, eu não falava idioma, completamente sozinha, o meu marido trabalhando fora. Eu passava o dia todo com as crianças, elas não iam para a escola, elas passaram um bom período sem ir para qualquer tipo de escola. Um inverno no clima que a gente não está adaptado, nós não estamos acostumados com isso. E eu sozinha tendo que fazer tudo na casa e dar atenção para a criança. E o que acontece? Como eu estudei muito, então todo esse script eu fazia. Eu brincava com as minhas filhas. Eu dava atenção para eles. Eu contava história. Eu levava no parquinho. Eu fazia comida, sentava junto, explicava sobre o alimento. Eu dialogava. Eu levava eles no mercado comigo. Todos os lugares que eu ia, eles iam comigo. Eles estavam 100% comigo, 24 horas comigo. Só que mesmo assim, eles faziam birra. Mesmo assim, eles ficavam insatisfeitos com um tanto de coisas. A gente ia embora do parquinho e a criança chorava. Ou ia sair de casa, chorava porque queria vestir outra calça. Não a calça de inverno que era para vestir. E como eu estudei bastante sobre disciplina positiva, eu sabia de todas as ferramentas de como lidar com a criança.
e conforme o comportamento. Ah, então a criança, a gente vai colocar uma calça e aí a gente escolhe, você quer a calça A ou a calça B? Eu quero a calça B. Até determinado momento, isso estava funcionando. Isso me colocava num patamar ali de tranquilidade. Mas aconteceu que parou de funcionar. E eu comecei a perceber que algumas vezes funcionava e outras vezes não. E eu pegava o livro da disciplina positiva e todas as ferramentas, os cards, e falava, nossa, quando a criança tiver esse comportamento, eu tenho que reagir de tal forma. Quando ela fizer isso, eu reajo de outra forma. Isso me ajudou muito. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, quando ela não reage, o que acontece? Eu reajo. E a minha forma de reagir era a minha pior versão. Era gritando, era ameaçando. Não colocava de castigo, mas ameaçava, porque tem algumas violências invisíveis que a gente faz, que a gente comete, que a gente nem se dá conta. Quando a gente vê, a gente já fez, a gente já ameaçou, a gente já mostrou fotos horrorosas. Ah, você não quer escovar os dentes? Então aqui, ó, mostra a foto da criança com o pior dente. Ah, você não quer comer? Tem um monte de criança na África passando fome. A criança em tal lugar tá passando fome. Aí você mostra a foto da criança que tá passando por falta de alimento. Isso é uma violência enorme, principalmente quando a gente tá falando com crianças que a gente descobre que o desenvolvimento neurológico, ela não entende aquilo que a gente está falando. E a gente começa a falar com a criança de igual para igual, como se ela fosse adulta. E esperando um comportamento dela desse tipo. E foi nesse momento que eu pensei, não tá certo. Não tá certo. Eu tô arruinando a vida desses meus filhos. Eu sou uma fracassada. Eu sou incapaz de educar essas crianças. Porque se tudo tem que sair do jeito que eu estou dizendo. No momento que eles agem de uma outra forma, que não é da que eu estou esperando, aí eu grito, aí eu ameaço, aí eu parto para violência emocional. Falei, é um fracasso. Pronto. Esses meus filhos aqui, ó, não tem solução, não vai ter solução, eu não sei fazer diferente, eu arruinei a vida dos meus filhos. E foi nessa situação que eu comecei a buscar mais informações sobre mim. Falei, é sobre mim, porque sou eu, é o meu comportamento que precisa mudar. Eu já entendi, eu já sei como lidar com as crianças. Só que para passar, quando a gente fala a respeito de crianças, para entender, a gente precisa entender um pouco do desenvolvimento neurológico dela. E muitas vezes a gente trata uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, como se fosse uma criança de 12 anos. Então a gente espera que ela tenha o mesmo entendimento, só que ela só tem 3 anos, ela só tem 4 anos e a gente não entendeu que o cérebro, ele é dividido em 2 partes. E a parte emocional, como a criança age até os 4 anos, é totalmente pela parte emocional e não tem racional. Olha, filho, você escova os dentes porque senão o dente vai cair. Você vai ficar totalmente, vai ter cárie. Cárie dói. A criança, ela não consegue ter esse entendimento, ela não consegue chegar nessa informação. E a gente acha que sim. Mas por quê? Muito dessa forma da gente lidar com a criança é como a gente conheceu. E quando a gente fala de comportamento, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse comportamento da criança. E eu entendi que todo comportamento é a expressão de uma necessidade. Então vamos imaginar assim, ó, um iceberg. O comportamento da criança, vou desenhar aqui. Esse é um iceberg. O comportamento da criança, o que ela manifesta pra gente quando ela faz birra, ela se joga no chão, ela não quer falar com os amigos, ela briga com os irmãos, ela não quer falar com você, ela acha que tudo é mal-humorada, tem criança que é mal-humorada. Tudo aqui, ó. Esse é o comportamento que a gente consegue ver.
E isso aqui, que tá por trás, por baixo do iceberg, são as necessidades dela. E essas necessidades são tanto fisiológicas quanto emocionais. Ela pode estar querendo carinho, ela pode estar com fome, com sono, com tanto de coisas. Um montão de coisas podem ser aqui. E sabe que quando eu tava nesse momento da minha vida, que eu tinha acabado de voltar para a Suíça, eu sabia um pouco disso e eu pensava assim, olha, não é possível. Eu fico o dia inteiro com os meus filhos. Eu brinco, eu jogo, eu corro, eu ando de patinete. Eu tô o tempo inteiro aqui. Eu conto história, eu canto, eu danço. Eu faço comida, eu almoço junto. E como que ainda assim, qual é a necessidade que tá por trás da minha filha, dos meus filhos, que ainda fazem birra comigo 24 horas? Nem amiga eu tenho. Eu nem converso, eu não pego nem no telefone. Qual é a necessidade? Eu não tô conseguindo enxergar essa necessidade. Porque, né, a gente pode pensar, olha, seu filho tá com falta da sua atenção. Mas que atenção, gente? Eu tô 24 horas com essas crianças. Até a noite, acordou, vem aqui pra minha cama, carinho e tudo. Que necessidade? Gente, que necessidade é essa que eu não estou conseguindo enxergar? E foi aí que eu percebi que a necessidade, daqui desse iceberg, era a minha necessidade. Era a minha. Porque toda expressão de comportamento nos revela uma necessidade não atendida. E essa necessidade era minha. Eu não estava me olhando. Eu estava com todo tipo de necessidade. Com todo tipo de falta. Falta de estar com as pessoas. Falta de tomar um banho. Falta de sair. Falta de me sentir mulher, além de mãe. Falta de olhar para... E também entender esses gatilhos, porque muitas coisas das nossas crenças, elas se manifestam, né, com a maternidade, porque são coisas que aparecem e que a gente nem sabe. Então lá quando criança, não pode chorar, você precisa ser forte, você precisa agir de determinada forma. E a gente vai criando algumas crenças que quando a criança manifesta um tipo de comportamento, a gente tem determinada reação. Então a criança, os filhos começam a brigar, e esse é um gatilho também muito forte para os pais. Porque já pensa, nossa, tá aí, meus filhos não vão ser amigos. Já era. Vão ser inimigos, não vão ter amizade essas crianças. E aí, o que isso provoca na gente? A gente já fica mal-humorado, já dá uma angústia. E isso já mostra no nosso olhar, na nossa expressão corporal, nas coisas que a gente fala e a forma que a gente conduz os desafios ali, que são completamente normais entre irmãos. Qual é o irmão que não briga? Qual é o irmão que não tem conflito? Aquilo a gente, sem saber, já leva uma proporção imensa. Na nossa cabeça a gente já fala, nossa, já era. Meus filhos não vão ser mais amigos. Então tudo a gente acha que é isso. Ou eu tomo uma atitude certa, ou não vai ter amizade aqui não. E o que eu quero trazer aqui é sobre 2 princípios. Quero trazer hoje 2 princípios muito importantes sobre a gente começar a olhar para o nosso comportamento. E um princípio que foi, assim, importantíssimo para minha mudança de chave foi pensar: o que é dar certo para mim? E eu quero fazer essa pergunta para você, em relação às suas crianças. O que é dar certo para você, como pai, como mãe, como cuidador, como uma pessoa que lida com crianças? Se imagine aos 100 anos. Vou colocar aqui, 100 anos, porque
a gente está vivendo muito, a gente está se cuidando, a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está vivendo bastante. Aos 100 anos, se você olhar com 100 anos hoje, nesse momento, para essa criança, o que vai fazer você se sentir em paz? Você pensar assim, olha, cumpri minha missão. Eu cumpri a minha missão porque essa minha criança é assim assado. Será que é por serem heterossexuais? Será que é por ter piercing? Por ter furado a orelha? Será que é porque come pepino? Se come salada? Aos 100 anos você vai falar assim, deu certo, meu filho come salada. Ou será que vai ser por eles estarem com você nesse momento da vida? Ou será que é por eles serem felizes com a família que eles escolherem, no formato que eles escolherem, e que eles sejam pessoas satisfeitas com a vida? O que é dar certo? Se você puder, depois, quem estiver assistindo também pelo YouTube, ou estiver assistindo depois, dá uma pausa e escreva isso. Escreva pra mim, quando eu chegar no fim da minha vida, porque é isso, no fim da nossa vida a gente não vai ter muito o que fazer, né? Eu tô fazendo você imaginar o fim da vida agora, ó. Só tem mais 1 minuto e você vai ter que pensar o que é dar certo pra você. Como é que é esse seu filho? O que ele vai ter conquistado? Como é que ele vai ser? Escreva. Escreva isso, porque quando a gente faz esse exercício, há grandes chances da gente acabar com os pequenos conflitos do nosso dia a dia. As chances são enormes. Será que aquela batalha, aquela forma de falar tão grosseiro com meu filho que ele tem que tomar banho, porque no nosso dia, ó, tá corrido, já tá o fim do dia, e eu já combinei com essa criança que ela ia brincar e depois ia tomar banho e ela não está me obedecendo, ela não está cumprindo os combinados. Será que nesse último dia aqui é sobre isso? Será que é sobre escovar os dentes? A partir daí, a gente começa a escolher as nossas batalhas, entende? A gente começa a verificar o que vale a pena ser um pouco mais flexível. Ou não, isso daqui pra mim, por quê? Porque tá dentro dos meus valores, tá dentro do que eu acredito na criação, no desenvolvimento dessa criança. Porque assim como eu comecei lá no início, a nossa responsabilidade é muito grande na criação. Todo mundo que lida com criança, até que se a criança for seu vizinho, é uma responsabilidade muito grande. E aí, como é que vai ser? O que realmente é dar certo? Onde você vai colocar a sua energia? E aí, a partir disso, divida isso também. Se você é casado, é casada, com o seu parceiro, com a sua parceira, divida. Sente hoje, coloca num papel e fala assim, o que é dar certo? E vocês juntos escrevam isso, porque eu tenho certeza que isso vai diminuir um tanto dos conflitos e das nossas inseguranças e das nossas angústias diárias. Porque você vai falar assim, olha, sobre a criança fazer essa birra por causa da calça, porque ela quer ir com tênis de uma cor e o tênis da outra, essa daqui eu não preciso comprar, não. Isso daqui não há necessidade. Meu filho aqui, ó, de 4 anos chegou com um brinquedinho. Você não vai achar que ele vai querer ser uma pessoa que rouba. Não é, faz parte da idade. Faz parte da idade. E a sua energia vai ser para direcionar de forma positiva essa criança. E aí, quando a gente escolhe essas batalhas, sabe o que isso ajuda na gente? A gente aprende a lidar com a constante culpa que a gente tem no nosso maternar. Então, lá atrás, quando eu ficava pensando, poxa, eu arruinei a vida das minhas crianças.
Tinha uma fase que elas não queriam comer cenoura. E não tinha quem fizesse essas crianças comerem cenoura. Cenoura e batata. Aqui nesse país só tem batata. Queria comer batata. E eu falava, nossa, a minha maternidade, eu não consigo convencer essas crianças de comer batata. Lá no fim da minha vida, comer cenoura, comer batata, vai ser algo importante para a vida, que eu vou olhar para os meus filhos adultos e vou falar, venci na vida? Talvez sim, talvez não. Cada um tem o seu valor. Princípio número 2. São os nossos exemplos. Sabe? O que a gente faz? A gente não tem que ficar pensando que tudo... A gente tem que se livrar, né? Da culpa materna. Mas tem muita coisa que é sobre nós. Sabe? As atitudes das crianças. Porque a gente fica... A forma que a gente reage... Eu tô querendo chegar nisso porque, assim, a minha reação... Eu fui perceber que eu reagia porque muitas coisas vêm... Todas as formas, positiva, negativa, não importa a forma. Quem vê que é positivo ou negativo depende do seu valor. Do valor que você coloca naquilo. Mas muitas das minhas reações eu percebi que vinha da minha família. Do que eu aprendi. De como eu experienciei isso. E isso também continua com os meus filhos. Então, a forma que eu vou reagir, eles estão de olho. Então, às vezes a gente fica preocupado e fala assim, nossa, o meu filho mal-humorado. Olha, tudo ele age ele vê as coisas de forma negativa. A gente acabou de sair de um passeio, você vai perguntar, ele vai falar assim, eu não gostei porque não tinha sorvete. Foi um tanto de coisas boas, a gente viajou. Aí volta e fala, não gostei porque não tinha sorvete. Aí você fala, gente... Por que essa criança vê tudo de forma negativa? Aí você pergunta da festa que foi. Como é que foi essa festa? E aí a criança, eu não gostei porque o brigadeiro era ruim. Aí o que vem aqui na gente? A gente fala, olha, eu tô criando uma criança ingrata. Ganhou uma bicicleta agora. Acabou de ganhar uma bicicleta. Gostou do presente? Filho, gostou do presente? Gostei. E se a gente fica com aquela expectativa, né? Esperando a maior expressão da criança. Isso fala muito sobre a gente. É muito sobre a nossa expectativa em cima daquilo. É muito como que a gente acha que a criança deveria reagir e o que ela vai ser a partir dessa reação. E ela só tem 4, 5, 6, 7, 8 anos. E a gente tá nessa cobrança. E isso vem muito da nossa criação. Então... A primeira mudança de chave se a gente quer um comportamento dos nossos filhos, começa a se olhar. Como é que a gente reage diante das coisas? Como é que a gente fala com as pessoas? Como é que a gente lida com as pessoas que a gente se relaciona? A gente vai numa loja, como é que a gente fala? Se o companheiro, a companheira chega, como é que é a nossa reação? Diante de alguma coisa que não dá certo, como é que é? Aí você fala assim, nossa, olha, eu queria desenvolver no meu filho ele ter um pouquinho mais de coragem. Meu filho, eu não sei, ele quando é para fazer uma prova, ele fica com medo. É para fazer uma apresentação, ele não quer subir no palco. Ele não quer fazer isso. Aqui o meu convite para você antes da gente olhar para o comportamento da criança, observa a gente. Observa o nosso comportamento. Mas eu sou super extrovertida. Eu falo com todo mundo. E o meu filho não sobe no palco. Pode ser também. Você pode olhar e falar, como eu sou extrovertida e meu filho não sobe no palco. Né? Mas aí você vai perceber que o que a gente precisa olhar é que cada criança é única também. Se você é extrovertida, parabéns que você é extrovertida. E essa é uma forma. E não necessariamente a sua criança não ser extrovertida seja um problema. E a gente entender isso. Que isso não necessariamente é um problema. Então a gente fica espelhando. Eu falo com todo mundo. Eu não sei porquê. Eu chego com o meu filho, ele trava, não fala com ninguém. O quanto que a gente espera dessa criança?
A gente quer que ela seja igual a gente. Então, o convite é cuida das suas atitudes, do que você faz. E em relação aos seus filhos, você sempre olha com um novo óculos. Coloca um óculos de curiosidade para conseguir entender quem é essa criança. O que essa criança está trazendo de novo. Porque ela é um ser humano único, ela é outro. Ela não é o nosso espelho, ela não é a nossa reprodução. E quando eu falo pra gente cuidar e ver como é que a gente age, porque a gente precisa olhar mesmo para as nossas atitudes, né? A gente precisa, antes de querer cobrar de qualquer pessoa, seja comunicativo, tá? Olha pra você, e mesmo se você encontrar, de fato, eu não sou extrovertida. Quando eu vou falar com alguém, eu travo. Se humanize. Você não precisa ser super extrovertida. Você não precisa ser o rei, a rainha da comunicação, da criatividade. E uma vez que a gente se humaniza e a gente entende que, poxa, isso daqui, olha, é normal, a gente passa a ver os nossos filhos com mais humanidade. A gente vê a outra pessoa com mais humanidade. Por isso que a educação respeitosa e consciente é sobre a gente se humanizar. É sobre a gente aceitar como nós somos. A gente não ficar olhando lá a mãe amiga, a mãe do Instagram, a mãe de outro lugar e achar que a gente tem que ser aquilo para que nosso filho seja aquilo outro. Se humanize. Se humanize, você também. É isso. Cada um tem o seu valor. E o seu filho também. Ele tem o valor dele do jeito que ele é. Eu lembro que por muito tempo, quando criança, era cobrada porque eu era muito tímida. Eu era muito tímida, eu não falava. Não falava. E qual é o problema? Qual é o problema de você chegar numa festa e demorar para se adaptar? Você não tá afim de apresentar no palco? Tem a outra criança que quer. Que ótimo. E a que não quer, que ótimo. Desde que ela seja respeitada. E onde tá? Onde a gente entra? Qual é a nossa ação, a nossa atitude? Poxa, eu quero criar grandes valores. Meu objetivo, eu quero criar grandes valores para a humanidade e que meu filho ele seja feliz na pele que ele tem, como ele deve ser. É tratando ele dessa forma. É a gente não querendo que ele seja outra coisa. Então, nós precisamos começar no dia a dia, sair do piloto automático. E para sair do piloto automático, olha, a gente precisa identificar o que tá passando aqui dentro da gente. Identificar os nossos gatilhos. Então, quando eu tava com as crianças lá, e eu fazia de tudo, eu tava inteiramente para elas. E mesmo assim, na hora de sair, eu acabava de comprar, ia no mercado, comprava aquela bonequinha que queriam, pedia, compra a bonequinha. A gente tava no ônibus para voltar para casa, a criança começa com aquela... Fala, não é possível. Então, o que eu passei a me observar. Quando eu começava com aquela atitude, eu já sentia o meu sangue, sabe? A minha bochecha já ficava vermelha, meu coração já começava a palpitar, a minha respiração já ficava curta. Porque eu imaginava, eu estou fazendo tudo isso e cadê o meu reconhecimento? Cadê o meu reconhecimento? Eu não faço nada pra mim. Eu tô fazendo tudo que eu faço é em prol dessas crianças. E onde está o meu reconhecimento? Era isso, eu precisava de um reconhecimento. E a partir do momento que eu eu entendi do meu reconhecimento, falei, por que eu quero um reconhecimento? Por quê? Então, aqui a gente consegue entrar e começar a se perguntar, sabe? O porquê de cada coisa. Eu falo, nossa, eu não preciso desse reconhecimento dos meus filhos. Porque eu já entendi que essa reação deles faz parte do desenvolvimento neurológico dele. As crianças vão reagir. As crianças vão se jogar no chão e vão fazer birra. Mas por que essa birra eu não consigo suportar? Eu sei que eu não posso gritar. Eu sei que vai fazer mal pra eles. Eu sei que o nosso relacionamento vai ficar horroroso. Eu sei que a nossa conexão vai fracassar. Mas eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo. E eu só comecei a conseguir a partir do momento que eu me antecipava, senti o meu corpo, a minha respiração,
E isso é constantemente, não é aprendi, não acontece mais. Nós somos seres humanos. Hoje mesmo pode acontecer comigo agora. Daqui a pouco as minhas crianças voltam da escola. Agora eles podem chegar meio tumultuados e eu sei que eu tenho um tanto de coisas para fazer. Então, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que escrever tal texto. E aí chega, mãe. É o suficiente para ser um gatilho para eu já tratar eles mal. E a gente não vai ser perfeito. Nunca mais vou tratar meus filhos mal. Não, agora, perfeição aqui. Eu só trato bem. Não, trato. Acontece. Nós somos humanos, a gente trata. Mas, quando a gente olha pra gente, a gente tem a oportunidade de começar a se policiar e isso acontecer menos. Cada vez menos. E aí, quando a gente vai olhar pro todo da nossa criação, a nossa avaliação tem que ser no todo. Quanto que eu erro? No todo. Qual é a relação com a minha criança? E é isso que vale, viu? É isso que vale. No todo, qual é a sua relação com a sua criança? Errar, a gente vai errar. Falhar, nós vamos falhar. E outra coisa, e sempre partir, um ponto principal é sempre, na dúvida, sempre olha com afeto. Olha para aquela criancinha como um ser que está em pleno desenvolvimento. E que não é sobre a gente. Ela não está fazendo nada para, deixar a gente chateado. Não é para nos magoar. Não é para deixar a gente chateado. Ela só não está sabendo lidar com o que está passando dentro dela. Ela precisa de ajuda. E às vezes é que a gente fica olhando muito quando a gente busca estudar o desenvolvimento da criança, é muito como lidar com o comportamento. Como fazer para que o filho não tenha tal comportamento. E a partir do momento que a gente estuda e que a gente tem essa sensação de fracasso, por quê? A gente fala, nossa, eu não consigo, porque meu filho continua fazendo birra. Meu filho continua fazendo todo esse, gritando. Eu falo direitinho com ele, falo com a maior calma, faço combinados com ele e ele continua. Porque não é sobre isso. A gente entende o desenvolvimento da criança, do cérebro, e é sobre a gente lidar com isso. É sobre a gente lidar com as nossas necessidades. É a gente se humanizar e olhar para aquela criança com total carinho, afeto, como um ser humano que merece, que é digno do maior respeito que a gente pode ter. Imagina assim, a pessoa principal, que você pensa assim, essa pessoa aqui, se ela aparecer aqui na minha frente agora, eu vou tratar ela com um respeito que ninguém nunca viu. É desse jeito que a gente tem que tratar nossas crianças. Elas são dignas desse respeito, desse afeto e desse carinho. E tudo isso que eu estou dizendo é porque eu quero poder contribuir pro nosso coletivo, esse coletivo que chama sociedade. Eu quero contribuir para desenhar essa relação, para a gente conseguir juntos chegar na melhor relação de pais, de mães, de cuidadores, de avós, de avós com essas crianças. Entendendo que tem novos tempos, que tem novas demandas sociais, que as relações parentais são difíceis mesmo, mas que precisam ser humanizadas. E começando com a nossa humanização para humanizar as crianças. Sem aquele 5 passos para o seu filho não fazer birra, aquele 3 passos para sua criança parar de chorar. Se ela chorar, ela precisa chorar, gente. Ela precisa chorar. A gente tem uma crença que não pode chorar, que não pode sentir raiva. Raiva é um gatilho. A criança, ela tem aquele ímpeto de... Aí você fala, nossa, olha, eu não sei, eu tenho que fazer meu filho não gritar. Quem já sentiu isso? De falar assim, a raiva incomoda. Sabe por que incomoda a raiva? Porque a gente foi impedido de sentir raiva. Aqui, todos nós, essa geração, dificilmente
o adulto de hoje teve a oportunidade de crescer, de se desenvolver, podendo sentir raiva, podendo sentir tristeza, sabe? Até quando uma pessoa falece, um ente querido nosso falece, a gente acha forte a pessoa que não sente. Nossa, olha, mãe dela faleceu e ela já tá aqui já. Forte? Como ela é forte? Ou a criança tomou vacina, forte é a que não chora. Olha que coragem! Tomou vacina e não chorou? A que faz a birra, fez birra, chorou, né? Sentiu dor? Meio fracote, né? Essa daí tá precisando se fortalecer na vida. Olha só as nossas crenças que a gente tem. A gente tem essas crenças. É porque a gente vivenciou isso, de certa forma. Nós vivenciamos isso. E eu gostaria, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser contar alguma coisa aqui que passou, pode escrever. Pode escrever que a gente fala sobre isso. Em relação ao que sente, ou então como que você reage, se você tem dificuldade em reagir diante das... Claro que tem, né? Quem não tem, diante dos comportamentos das crianças. A gente cria uma expectativa, a gente acha que a criança vai reagir de certa forma, a gente faz tudo, dá carinho, dá afeto, e aí a criança vai, se joga no chão e chora. É difícil, mas é sobre a gente. Se alguém tiver alguma questão, pode escrever aqui que eu vou gostar de ler, ou contar alguma coisa. Mas como vocês viram, a maternidade, ela realmente é desafiadora para todos, não importa. Para as mulheres, para os homens, para quem é a mãe, para quem é o pai, para quem é a avó, para quem é avô. Lidar com esses seres que estão em pleno desenvolvimento e que não vão reproduzir o que a gente espera é realmente desafiador e é muito difícil. E principalmente quando a gente tem que se acolher e tem as nossas expectativas. Olha só, a Marielle tá falando que ela se vê em todas essas falas. Obrigada, Marielle, por você estar aqui. Nós somos seres únicos e nada mais normal que a gente tenha as nossas particularidades. É super normal. E aprender com essas particularidades de cada criança e com a gente é tudo que, no fim, as nossas crianças precisam. Olha aqui, a Shebla, é assim, desculpa se eu falar errado. Como se comportar com as pessoas que apontam quando o filho está com raiva? Esse também é um grande gatilho pra gente, né? Porque muitas vezes a gente sabe lidar, a gente deixa os nossos filhos manifestarem tudo que eles precisam sentir, tanto raiva quanto choro. Mas uma pessoa que está ao nosso lado, ela vai e repreende e acha que a nossa criança não tem que agir dessa forma. Eu penso que a criança, ela precisa da gente para ela poder sentir que ela está segura. Ela precisa de um adulto que ela sinta segurança na manifestação do que elas sentem. Então, diante disso, a criança tá lá expressando toda a raiva dela e alguém fala assim, não, para, olha aqui, ó, vamos ver outra coisa, ou distrai a criança, ou fala, não, criança bonita não faz isso. Criança, ai, que coisa feia agir desse jeito, que coisa feia. Nós, como temos a consciência de que essa manifestação é super natural e que todo mundo pode sentir raiva, a gente pode acolher o nosso filho e até falar para o outro adulto, tudo bem, todo mundo sente raiva, não é? Todo mundo sente raiva. Filho, eu te entendo. Você não gostou, né, do que aconteceu. Você esperava outra coisa, né? Tudo bem. Tá bom? Pode. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui, filho.
pode sentir tudo que você tiver que sentir. Realmente foi muito chato isso que aconteceu com você. Foi muito chato. E sabe, a gente tem que parar de dar tanta atenção para as outras pessoas. E nesses momentos com as crianças, a gente se perde. O principal motivo da gente se perder é quando a gente entra no piloto automático pensando o que o outro vai pensar. Então, meu filho tá gritando aqui no apartamento, eu penso, meu vizinho vai achar que eu sou louca. Vai chamar a polícia de tanto que meu filho grita. E aí a gente vai e repreende, fala de forma violenta e não acolhe a nossa criança com receio do que o vizinho vai pensar. Do grito de uma criança de 2 anos. De uma criança de 3 anos. De 8 anos. É uma criança. Quando eu me dei conta disso, que eu estava aqui na Suíça, tudo silencioso. Quando eu me dei conta que eu estava mais preocupada com o vizinho do que com o comportamento dos meus filhos, eu pensei assim, olha, se quiser chamar a polícia, pode chamar. E eu vou mostrar que tem uma criança de 4 anos que queria que o sorvete caiu no chão. E eu não tenho mais. E eu tô deixando ela chorar. Pode chamar a polícia. Pode chamar o que for. Eu vou mostrar aqui. É uma criança. Então a gente para de ficar preocupado com o que os outros estão pensando. Deixa eu ver aqui. Marielle. A Marielle coloca aqui que ela também tá 24 horas disponível. E pergunta onde está o erro. Não existe o erro, Marielle. Não existe o erro. Não tem o erro. Tem você perceber aonde você não tá mais suportando. Quais são as suas necessidades. Onde você não tá sendo vista. Onde você precisa ser acolhida. Se humanizar. Entender que você é humana. E que você também tem as suas necessidades. O erro não tá. A criança ela vai brigar. Ela vai ficar brava. A criança vai sentir tudo o que tiver de sentir. E o nosso papel é deixar ela sentir. Ela ter esse espaço. Para manifestar tudo que ela tiver de sentir. Vamos ver aqui. Muito, muito obrigada. E nós já estamos indo para a finalização. Eu queria pedir para vocês, quem puder, tirar um print dessa tela e compartilhar nas redes, no seu perfil, para que essa live e até o meu conteúdo ela alcance mais pessoas e a gente consiga juntos aumentar esse coro da educação respeitosa em prol das crianças, porque o nosso foco são as crianças. Quem puder, então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar aqui também de mim. E também escreve o que ficou dessa live, o que ficou para você na sua vida, o que você achou que dá para levar, o que foi de aprendizado. O seguinte, quem não me segue, eu tenho um canal no YouTube que também tem bastante conteúdo lá. Tem o meu site, que é marianavexler.com. E na semana que vem, nessa mesma hora, nós vamos falar sobre um outro tema. Eu vou colocar uma enquete aqui, eu quero ouvir de você, qual que você prefere. E as próximas semanas também, quem puder escrever eu vou criar um post dessa live e escrever nos comentários um assunto que você gostaria que fosse falado. Lembrando que o foco não é resolver o comportamento da criança, é olhar para nós, é como a gente lida com aquilo. E se você quiser ser avisado nas próximas lives, também é uma forma que a gente acaba esquecendo, né? Uma forma de você ser avisada é também no meu perfil, aqui depois que terminar, ele tem um lembrete. E sempre quando tiver uma live, na sexta-feira eu vou fazer uma outra live muito boa. Mas essa, desse tipo, vai ser todas as segundas-feiras, às 8h18. Aí é só apertar lá no perfil que tem para ser lembrado, você coloca o seu e-mail e eu te aviso. Mas eu gostaria de finalizar agradecendo você que ficou aqui até o fim. Muito obrigada. Olha só, o João também trouxe. Gente, os pais são importantes. Todos os homens aí
super importantes a gente criar essa consciência, porque o que eu falo não é só para as mulheres. Essa consciência da gente olhar pra gente e entender os nossos comportamentos é para qualquer ser humano. Não é só pra mãe, é pra professora, é pra cuidador, é pra avó, pra avô. Por que que a gente sente o que a gente sente diante daquele comportamento natural da criança? E como é que a gente tem que lidar? A gente aprende a lidar, mas nem sempre a criança ela vai reagir da forma que a gente espera. E aí, a partir disso, como é que a gente fica? Semana que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso e eu vou colocar os temas aqui para vocês escolherem, tá bom? Foi muito bom ficar com vocês e muito obrigada por terem vindo. Até mais. Eu tô aqui querendo saber como é que eu salvo. Gente, eu não sei fazer nada.